Olá, meu nome é Eduardo Bezerra de Oliveira Silva, sou estudante do curso de Artes Visuais do Polo de Carpina e nessa apresentação faremos um aporte, uma breve explicação do que foi realizado na terceira VA da disciplina de Animação para a Web, ok? Eu me proponho a fazer durante esse trabalho a criação de uma animação em stop motion. Nós podemos fazer isso através de várias técnicas, mas eu vou utilizar aqui o Stop Motion Studio, um software que é disponível tanto para computador pessoal quanto para telemóvel, telefone celular. Vocês podem ver aqui na tela que o Stop Motion Design atualmente faz parte da plataforma Microsoft. Então você precisa ter uma conta Microsoft para poder baixá-lo para o seu PC. E também pelo celular você precisa entrar no Play Store, né? Lá você vai instalá-lo rapidinho, muito fácil, muito rápido. Eu estou com um probleminha aqui no meu PC. Acontece que a minha webcam ela não está gerando imagens de boa resolução, então por isso eu optei por utilizar o acesso da câmera do celular porque ela tem uma definição bem maior. Ok, vocês podem ver que a instalação é muito fácil, muito simples. A interface também é igualmente simples, ok? A versão demo do programa ela é muito limitada. Vocês podem perceber que alguns recursos estão indisponíveis. Claro, se você quiser tê-los, terá que pagar um valor muito justo. Acho que alguém que desenvolve um programa tem todo o direito, né, de receber por isso, afinal de contas é muito bom ser reconhecido pelo seu trabalho. Mas mesmo essa versão demo, ela oferece muitas possibilidades para trabalhar. Ok? Vamos utilizar alguns recursos e também alguns equipamentos extras que também são bastante simples, fácil de se obter e até mesmo de se improvisar. Estou falando, por exemplo, desse tripé. Esse aqui eu comprei, por exemplo, no metrô, voltando do trabalho. Me custou o valor simbólico de R$ 5. Percebo que ele tem uma rotação de quase 360 graus. Quase não, ele é de 360 graus. Então fica bem fácil trabalhar com ele. A gente pode direcioná-lo e essas ventosas fixam o telefone muito bem, assim como a base, se não for porosa. Então, esse tripé. Além disso, o celular. Infelizmente não teremos imagens em altíssima definição, né, porque esse recurso está desabilitado. Vamos gerar no máximo imagens em HD, e o que não vai acarretar algo assim com efeito tipo de DVD. Vai gerar uma imagem um pouco desfocada, mas dá para ter uma boa ideia do que é possível fazer com isso, certo? Como será feita essa animação? Bem, vou utilizar alguns objetos aqui pessoais do meu sobrinho mesmo. E a ideia é criar uma animação quadro a quadro. Ou seja, eu vou fixar o telefone celular nesse tripé e vou focalizar os objetos de forma a criar uma cena contínua. Isso gera muitos efeitos, muitas possibilidades. Vocês podem criar, por exemplo, uma animação que a progressão de quadro a quadro seja muito lenta ou seja muito rápida, que crie efeitos cuja a mudança de estágios seja quase imperceptível, assim como pode criar efeitos com câmera lenta ou como mesmo um avanço de slides, que é a ideia que eu vou fazer aqui agora. Ok,
Para criar uma sequência que não gere qualquer dúvida para o observador, nós devemos seguir alguns princípios, certo? De transição de quadro a quadro. Então, se quisermos, por exemplo, fazer uma sequência de um personagem caminhando, ele tem que gerar um efeito de caminhada suave, muito semelhante ao que ele faria, né, no real. Isso também pode variar a depender da ideia, da concepção do artista. Por exemplo, existem animações que são aceleradas, outras são muito lentas, com a progressão de quadros chega a ser até enfadonho. Mas a depender do tipo de proposta do criador, então toda forma de sequência é válida. No nosso caso, como vou querer criar uma animação focada no real, que simule o real, então a transição tem que ser adequada a esse padrão. A esse padrão que a gente está acostumado a ver no campo real. Então eu vou utilizar elementos que são bastante conhecidos para nós, todos nós já ouvimos falar, e não será nada surreal, nem nenhum personagem de criação, por exemplo, de desenho animado, ok? Então, se vou utilizar peças inspiradas na realidade, o mais sensato seria criar movimentos que simulem o que a gente vê na realidade. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Você vai colocar um personagem e vai fazer com que ele siga uma progressão de quadros de forma adequada, que seja muito semelhante ao que nosso cérebro está acostumado a ver, certo? Para capturar esses movimentos, vamos utilizar a câmera do celular, depois que ele estiver devidamente fixado em uma base, para não gerarmos o efeito de trepidação, então, e também não causar nenhuma confusão na cabeça do observador. Essa base fixada vai gerar um enquadramento igualmente fixo, e isso vai fazer com que o observador apenas fixe seu olhar onde nós queremos. Então, essa seria a sequência. A câmera fixada, então vamos ver, por exemplo, este personagem realizando uma caminhada. Ok, esse efeito não foi realizado no stop motion, eu utilizei a câmera do celular mesmo, a câmera simples, mas agora a ideia é criar uma animação que seja dinâmica, né? Que não precise do teclado do celular para que as imagens possam avançar. Tudo precisa de um planejamento para que tenhamos uma sequência a seguir satisfatória e para economizarmos tempo. Geralmente temos que fazer um bom planejamento de todas as ações e no caso da animação não é diferente. A melhor forma de planejar uma animação é através do storyboard, no qual vamos encontrar, nesse exemplo que eu vou usar aqui, as sequências, os pontos-chave da sequência a ser seguida, e eles dão uma boa ideia tanto da imagem do que a gente quer ver, quanto das cenas, né, das transições de cenas. Então, assemelha-se bastante a uma história em quadrinhos, com o diferencial que não existem os balões e os textos, as descrições ficam em caixas geralmente abaixo dos quadros. Claro que isso não é uma regra universal. Muitos estúdios, muitos artistas trabalham de forma diferente, mas o princípio é mais ou menos esse. Aqui eu estou utilizando uma sequência de 12 cenas e estou destacando os pontos principais dessa sequência. No final, a animação deve ficar com algo em torno de 50 quadros.
Como utilizar o Stop Motion Studio na versão para celular. Eu estou colocando aqui na tela uma imagem ampliada do que vocês veem ou verão na tela do celular. Do lado direito desse botão vermelho é o botão de captura da imagem. Do lado esquerdo, no canto abaixo, percebam que há uma pequena quadrícula. E essa quadrícula ela está acionada. Vocês podem ver que ela utiliza a regra dos terços. Ela coloca essas linhas dividindo a imagem. Isso serve muito para quem é fotógrafo, para quem está ambientado com isso, com os pontos de convergência que chamam a atenção do observador. Embaixo temos alguns recursos, embora a grande maioria deles, como eu já disse a vocês, já esteja indisponível, porque eu estou usando a versão demo, mas a gente pode ter uma boa ideia do que eles permitem quando a gente paga. Alguns recursos, como a tela verde, é muito utilizado em vídeos dos anos 70 e até hoje, por exemplo, a grande parte dos filmes hoje, como 300, Harry Potter, utilizam muito esse recurso de tela verde, a ponto de a maioria dos cenários agora não precisar ser os atores precisarem sair dos espaços, dos cinemas. Tudo é apresentado dentro do estúdio utilizando tela verde. Recurso de pintar, efeitos de vídeo, câmera remota, certo? Importar imagens, isso é muito importante. É uma pena que a gente não possa usar na versão demo, mas isso ia gerar uma sequência de interquadros muito boa. Então a gente pode ver que esse programa ele não é tão caro, o valor é até simbólico. Então, para quem quer investir nisso, eu imagino que pagar algo em torno de R$ 20, acho que são R$ 18 o pacote completo, é um bom investimento. Bem, para a criação da minha animação, eu vou utilizar alguns brinquedos do meu sobrinho Nicolas. E de fato eu gostaria muito de utilizar massa de modelar para criar alguns efeitos bem legais, como por exemplo tem um clipe da banda Sepultura que eu adoro. A música é Rata Marrata e ele é feito como se fosse numa mata na floresta do Brasil e é muito fantástico. Eu acho que é uma das melhores animações que eu já vi com massa de modelar. Mas infelizmente temos a questão tempo, né? Para produzir essa atividade, então eu vou utilizar esses personagens mesmo. Dois dinossauros, um carrinho. Lá atrás, essas duas peças aqui são da minha mãe. Isso aqui é meio que um vasinho, vou colocar aqui atrás para simular uma pedra, uma rocha. E aqui temos uma coruja, só que as costas dela também lembram uma pedra. Então eu vou improvisar aqui bastante para que a gente tenha algo parecido como um cenário meio que pré-histórico, certo? Então a minha ideia será fazer com que esses dois dinossauros eles apareçam e o carrinho acabe sendo surpreendido pela presença dos dois. Então ele vai criar um movimento de rabiada mesmo e vai fugir assustado e os outros dois vão seguir, os dinossauros aliás vão seguir atrás dele, certo? Vamos ver como vai ficar essa animação. Bem, como vocês podem ver, o resultado final gerou uma imagem de baixa resolução. Isso se deve ao fato de que eu estou usando a versão demo. Bem, apesar dessas limitações, isso não impede de realizarmos um bom trabalho. Temos algumas técnicas de estúdio que poderiam ser incrementadas e algumas até improvisadas a um baixo custo.
técnicas de sonoplastia ou de iluminação mesmo, que podem ser, poderiam ter sido utilizadas nesse trabalho. Por uma questão de tempo, eu acabei não utilizando, mas a julgar pela qualidade de muitas animações de décadas anteriores, percebemos que o que é possível produzir atualmente, mesmo com a versão demo, possibilita muita coisa. Então, o que eu tenho a dizer sobre a animação para web, principalmente em stop motion, é que esse recurso gera muitas possibilidades e, como quase tudo que está aliado à tecnologia veio para ficar, é algo que a gente deve explorar bastante. Eu, por exemplo, pretendo colocar muito o ensino dessa animação nas primeiras turmas que eu vou pegar. Eu espero estar na sala de aula o mais breve possível. E é isso. Eu me despeço agora. E é o final desse trabalho. E eu acredito que essa seja a última avaliação que eu estou fazendo no curso. Então, muito obrigado.